Olá, nesse vídeo e nessa série de vídeos, na verdade, eu vou fazer aqui um apanhado geral sobre o Antigravity, tá? A ideia é que o Antigravity é uma ferramenta excelente para quem quer aprender sobre esse tipo de ferramenta que funciona na própria máquina, um agente ali que funciona na própria máquina, semelhante ao Cloud Code, né? Só que o legal do Antigravity é que ele tem um nível gratuito, tá? Então, se você quer começar, independentemente de você pagar o Google por uma assinatura ou não, você vai conseguir fazer alguma coisa e alguma coisa bem legal, tá? Bom, o Antigravity, como eu falei em um outro vídeo anterior, né, com o lançamento ali do 2.0, ele tem alguns sabores diferentes. Então, a gente tem o Antigravity 2.0, o Antigravity CLI. Tá? O Antigravity 2.0 é mais parecido com o Gemini, de certa forma, de forma local, mas ele é mais básico, eu diria, né? O Antigravity CLI funciona no terminal, de forma mais parecida com o Cloud Code. A gente tem também o Antigravity SDK, que não é um software, de certa forma, porque ele é uma lib Python para você criar coisas para o Antigravity, e o Antigravity IDE, que aí é uma IDE de desenvolvimento de código, tá? Bom, com todos ali você consegue desenvolver código e manipular arquivos no seu computador, tá? Então a ideia é essa, mas você não precisa saber código para começar a criar coisas com o Antigravity, tá? Então eu vou tentar trazer aqui sempre algo que motive ali as pessoas, tá? Então o que eu pensei foi sempre trazer um vídeo ali pensando em formas de ganhar dinheiro com IA, tá? Então sempre nas thumbnails ali você vai ver ganhando dinheiro com alguma coisa, ganhando dinheiro com e-books, que eu acredito que seja a ideia desse vídeo aqui, que a não ser que eu mude de opinião aqui no meio do caminho, tá? Então eu vou colocar aqui ganhe dinheiro com e-books, e aí para esse vídeo a gente vai cobrir ali as funcionalidades básicas do Antigravity e eu vou me concentrar no CLI. Porém, se você der uma olhada na documentação, as features que eu vou utilizar aqui vão ser comuns a todos os Antigravities, tá? Então, se a gente compactar aqui cada um dos Antigravities na documentação, né, a gente vai ver que eu tenho os core concepts aqui na documentação e várias funcionalidades aqui que são comuns aos Antigravities, tá? Tem uma coisinha ou outra que funciona só em um Antigravity específico, mas aí a gente pode focar nesse quando eu fizer um vídeo sobre esse. No vídeo de hoje o uso vai ser bem básico, falando ali da instalação e de manipulação de arquivos no sistema e a criação de e-books ali, como que a gente pode talvez criar e-books para ganhar dinheiro com IA usando o Antigravity CLI nesse caso, tá? Então vamos ver aqui como é que instala o Antigravity CLI, tá? Se você estiver no Windows PowerShell, eu vou deixar o link da documentação aqui nessa página de Getting Started, tá? Que tem o comando que você deve digitar ali, ou copiar e colar ali no terminal do Windows, né, que seria o PowerShell ou o CMD do Windows, tá? Então tem um comando específico para o CMD e um comando específico para o PowerShell. Daí você escolhe qual que você prefere, tá? Aí basta colar isso, dar Enter e aí ele vai instalar. E eu acredito que quando você abrir o Antigravity CLI, ele vai pedir ali para você se autenticar, ele vai abrir de forma direta ali a janela pedindo para você fazer login no Google com a sua conta do Google, tá? Como eu mencionei, você não precisa pagar, mas você precisa ter uma conta do Google, tá? Aqui, se você tiver Mac ou Linux, também tem o comando do bash ali que você deve copiar e colar, e a ideia é a mesma, tá? Então você vai ter que abrir um terminal e abrindo um terminal você tem que digitar um determinado comando, né? Aqui eu já estou com o Antigravity CLI, então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é como sair dele, tá? Então eu digito aqui /exit e aí eu saio dele, tá? Então se eu der um clear aqui, eu estou com um terminal aberto e esse terminal aqui eu abri ele numa determinada pasta do meu computador, tá? Então a ideia é a mesma, independente do sistema operacional que você estiver, tá? Você precisa abrir o terminal ali numa determinada pasta, tá? Se você não souber abrir o terminal numa determinada pasta,
basta você digitar cd, o caminho da pasta. Aqui, deixa eu digitar cd, né? E simplesmente digitando cd você volta para a raiz. Eu posso digitar aqui cd downloads, né? E aí eu estou na minha pasta de downloads, tá? Então, fui ali no caminho do downloads, eu quero abrir o Antigravity CLI aqui, tá? Para abrir ele, eu digito AGY, né? Que seria o AGY. E aí ele vai abrir dentro dessa pasta. É interessante que a gente abra numa determinada pasta, porque ele vai entender essa pasta como um projeto e ele vai tentar trabalhar só dentro dessa pasta, dentro do possível, tá bem? Então, vamos olhar ali que eu tenho vários arquivos, né, na minha pasta de downloads, tá? Então eu estava gerando aqui algumas imagens, um arquivo MP3, eu estava mexendo aqui com algumas ideias de IA, tá? E aí, o que eu quero é que ele, por exemplo, separe os arquivos por pastas, tá? Dependendo do tipo de arquivo, tá? Então eu vou pedir isso aqui justamente para ele. Porque a ideia é essa, né? Essa primeira ideia do Antigravity é a gente tentar manipular coisas no nosso computador, a gente não fazer simplesmente pedidos ali para a IA gerar código para a gente. Ele vai conseguir manipular as coisas aqui dentro e criar coisas aqui dentro, tá? Então eu vou pedir aqui, separe os arquivos por pastas, dependendo da extensão. E aí, dentro do Antigravity, a gente tem uma série de opções aqui dentro dele, tá? A ideia é que eu já ativei alguma dessas opções, até para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, para que ele vá fazendo algumas coisas. O que pode acontecer no seu caso é ele pedir permissão para fazer essas coisas, né? Aqui no meu caso eu fui um pouco mais, como eu posso dizer, né? Eu estava querendo viver um pouco mais perigosamente, então eu deixei ele fazer tudo de maneira automática. Talvez isso não seja o ideal para você, porque ele pode fazer coisas que você não deseja, principalmente nessa questão de manipulação de arquivos. Ele pode resolver apagar alguma coisa ou mover alguma coisa para algum lugar onde você não faz ideia de onde ela esteja, por exemplo, né? E aí não é tão legal. E aí ele separou aqui os arquivos, tá? Então a ideia é que eu tenho agora pastinhas dependendo da extensão dos arquivos que eu estava trabalhando, né? Mas se você reparou, eu estava aqui com o Antigravity aberto em outra pasta, tá? Então, só por via das dúvidas, eu vou fechar aqui esse terminal. Para ficar mais fácil, eu vou abrir lá na pasta que eu quero trabalhar, tá? Então, aqui. Eu abri aqui a pasta que eu quero trabalhar, que é essa pasta que eu criei que chama História Teste, tá? E aí, essa pasta não tem nada, eu quero começar a criar alguma coisa, né? Bom, os gurus da internet, tá? Então, eu sempre vou trazer aqui, como eu mencionei, né, que algo com base do que dizem que dá para ganhar dinheiro na internet, né? E daí, no final de cada mês, por exemplo, eu posto um vídeo falando, dando um status de se eu estou conseguindo ganhar alguma coisa com esse método ou não, né? Então, os gurus da internet ali dizem que a gente pode ganhar dinheiro colocando um monte de livros na Amazon e livros, enfim, centenas de livros ali no geral, né? E livros de histórias infantis, por exemplo, tá? Então, a minha ideia foi criar aqui livros de histórias infantis de maneira automatizada, para que eu consiga gerar muitos mesmo, e aí ter uma probabilidade maior. Você pode falar que não, que isso daí não é o ideal, porque as pessoas não estão buscando efetivamente esse tema, mas vamos tentar, né? Depois a gente pode explorar outros temas ou outras metodologias para esse tipo de assunto, né? Mas, por enquanto, eu quero gerar um livro de histórias infantis. Então, o que eu tenho de problema aqui para resolver é que eu quero gerar uma imagem e eu quero colocar um texto dessa imagem. Então, aqueles livros ali bem bobinhos, né, que tem uma imagem, uma ilustração, e tem um texto ali contando o que está acontecendo naquela imagem para percorrer a história, né? E aí, o primeiro conceito aqui do Antigravity, que é o conceito que eu vou cobrir para esse vídeo, é a questão de regras, ou de rules em inglês, tá? Normalmente, a gente pode criar um arquivo gemini.md, né? Até então, eu diria que o padrão seria a gente criar um arquivo gemini.md com as características do projeto, para que o Gemini entenda o nosso projeto e ele siga aquelas diretrizes, tá? Aqui na documentação, eles falam agora em regras, em rules, tá? Então, se você der uma buscada por aqui, você vai encontrar algo nesse sentido, tá?
de regras, tá? E aí você pode criar regras tanto globais para o seu uso geral do anti-gravity, quanto regras locais, né? Aqui ele menciona que as regras, por padrão, ficam numa determinada pasta, né? Então, se você tem a regra global, a gente fica ali no til.gemini, gemini.md, mas a gente também tem regras do espaço de trabalho, que no caso é a nossa pasta, tá? E aí, essas regras elas ficam na pasta .agents/rules, tá? E aí, vamos supor, eu não sei exatamente como criar essas regras aqui do como eu quero que esse livro seja, tá? E aí, como eu não sei como que é o melhor jeito de criar, eu vou pedir para ele mesmo criar, né? Então, estou aqui com o terminal aberto, mas eu quero abrir nessa pasta, eu vou clicar aqui com o botão direito, e aí pedir para ele abrir nessa pasta, né? E agora sim, vou abrir novamente o Anti-Gravity CLI, e agora eu vou pedir para ele fazer para mim a regra, e eu vou descrever como que tem que ser a regra de trabalho para esse workspace, tá? Então, crie uma regra. Eu vou colocar aqui entre parênteses, né? Rule para este workspace, falando como deve ser esse projeto, tá? Então, esse projeto deve ser um projeto de livro infantil com uma imagem por página e um texto sobre a imagem descrevendo, falando o trecho da história, né? Falando o trecho da história, tá? Ok, o livro deve ter 10 páginas no total. Além da capa, tá? Beleza. Isso aqui, vamos ver se ele cria uma regra então pra gente, tá? Então eu vou dar um Enter, ele vai demorar um pouquinho, tá? Então eu vou usar aqui a mágica da edição, né? Tá. E aí vamos dar uma olhadinha aonde que ele criou isso daqui. Ele está falando que ele criou esse curso rules, tá? E aqui ele está abrindo, aparentemente ele criou justo dentro da pasta raiz. Vamos dar uma olhada se ele fez isso mesmo, tá? E sim, ele criou dentro da pasta raiz, tá? A gente pode colocar por padrão aqui a pasta que deveria ser a pasta de caminho dele, para garantir que essa regra seja sempre colocada ou sempre analisada conforme a gente abre esse projeto, porque eu posso querer criar vários livros diferentes, tá? Então, vamos pegar aqui novamente essa questão da pasta, né, que deve ser o agent.rules, tá? Então, eu vou falar aqui, mova a regra para a pasta, aqui, dentro dessa pasta, dentro desse projeto. Tá. E aí, ele vai mover para mim. Então, se eu não sei nenhum comando Linux aqui, né, já que eu estou trabalhando no Linux, ele também faz aqui esse processo para mim, né? Para quem não conhece muito de Linux, você pode apertar Ctrl H, tá? Que daí ele mostra as pastas ocultas, né? No Windows, ali no terminal, tem uma funcionalidade que mostra fácil. Ali tem a opção de você selecionar no menu para ele mostrar as pastas ocultas, tá? E aqui ele criou um arquivo MD, eu acredito que isso seja suficiente, tá? A gente pode, inclusive, dar uma olhadinha, tá? Eu abri aqui, ele abriu com um software do meu computador, tá? Mas aí dá pra gente ver como é que ficou a regra do livro infantil, tá? Aqui eu não falei das características dele, né? Ele está colocando aqui que deve ser feito em HTML5 e tal. Você pode pensar em criar de outra forma, tá? As imagens e tal. Vamos ver como é que fica essa questão do HTML5, né? Não foi do jeito que eu criei, tá? Depois eu vou colocar o link na descrição desse vídeo de um livro que eu coloquei e eu publiquei no Amazon KDP, que é onde você pode postar ali e ele ficar disponível para venda, para que você, em tese, ganhe dinheiro com isso, né?
E aí, então, vamos pedir aqui para ele, crie um arquivo MD com a história para começar, que é a história deve ser de um dragão que defende o seu castelo. Tá. Então, por que um arquivo MD? Porque um arquivo MD é mais fácil ali para IA entender, né? Então, um arquivo Markdown normalmente é um tipo de arquivo mais fácil para IA entender, tá? Então, eu vou voltar ali na pasta raiz, tá? E aqui ele criou a história, a gente pode dar uma olhada nas características da história, tá? Então, a defensor do Castelo Arco-Íris criou aqui esse nome Faísca, tá? Coincidentemente ele deu esse nome Faísca e eu já utilizei esse nome em outra história ali. Talvez ele tenha pego do contexto geral, né? E aí, beleza. Aqui ele criou algumas coisas, por ser um livro infantil, criou um castelo arco-íris e tal, né? Mas a gente pode pedir para ele detalhar um pouco mais, a história do jeito que a gente quiser, né? Então, vou falar aqui, crie as ilustrações das duas primeiras páginas. E aqui, obviamente, eu já fiz, né? Eu já criei um livro de exemplo para testar, como eu mencionei, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, e eu criei um livro maior, né? Eu achei que só 10 páginas era pouco, criei um livro de 40 páginas anteriormente, tá? Esse livro de 40 páginas é interessante porque daí eu percebi algumas limitações, tá? Então, o Gemini aqui ele está atrelado ao modelo de geração de imagens do Google, tá? Mas ele tem alguma limitação da quantidade de imagens que você consegue gerar, né, durante o dia. Então, você tem ali aqueles créditos que reiniciam a cada 5 horas, né? E aí, se você tentar criar mais do que 15 imagens, eu acredito, pelo menos no meu caso, que eu tenho o plano Pro, ele vai te barrar, tá? Então, talvez você tenha que criar o livro por partes, né? Mas perceba que eu estou falando aqui que ele deve ter o texto sobre a imagem, e ele deve ter a imagem em si, tá? E aí ele vai criando essas características, né, do livro sozinho, né, sem que eu tenha que subir para o Canva, sem que eu tenha que fazer nenhuma edição extra, tá? Então ele vai criar, vai demorar um pouquinho, e aí a gente vai ver o resultado dessas duas primeiras páginas. Então ele criou aqui as imagens, né, ele colocou aqui numa pasta de assets, tá? Criou uma capa, criou duas imagens aqui bonitinhas, né? E aí até uma coisa que a gente pode fazer é enfatizar que ele deve ser consistente, né? Então naquelas regras a gente pode colocar que ele deve ser consistente, mas experiência própria, mesmo colocando nas regras que ele deve ser consistente, que ele deve gerar ali os personagens, que sejam os mesmos personagens no decorrer do livro, é bom enfatizar isso daí no prompt na hora de criar, né? Então eu vou colocar aqui, coloque o texto da história sobre as imagens e compile o que já temos em um EPUB. E aí, qual que é a ideia? Tá? A ideia é que se você fosse fazer por conta própria, você talvez fosse subir ali as imagens, mesmo geradas no Gemini e tal, no Canva iria criar uma caixa de texto em cima da imagem, ter que colocar o texto ali e você ia perder o tempo nisso. Então você ainda ia ter que descobrir como gerar um arquivo EPUB ali, que é um tipo de arquivo que é aceito para subir o livro no Amazon KDP. Tá? E aqui não, eu pedi tudo para ele, né, para que ele execute todas as tarefas. Talvez ele não saiba como fazer isso, mas ele vai descobrir, inclusive, eventualmente, dependendo o tema, ele vai pesquisar ali como fazer o negócio, vai criar o código que permite que ele faça o negócio e vai executar ali as tarefas até gerar o resultado final. Tá? E aí você pode, inclusive, pedir para ele diminuir o tamanho do arquivo e assim por diante. Então, aqui o processo foi feito, tá? Então ele gerou o EPUB, né? Que é o formato do arquivo, tá? E aí dá para ver que tem o texto sobre a imagem, né? Tem o texto ali da capa, tem o texto na história já feito para que ele tenha o texto da história que ele mesmo criou
sobre cada página, né? Claro que por ser tratado de um livro infantil, talvez seja uma boa você ler a história e editar se tiver alguma bobagem ali no meio, ou algo meio estranho no meio da história, né? E aí eu diria que ficou fantástico, tá? E aí a gente já poderia pensar em subir esse livro, tá? Que aqui no caso eu criei com 2 páginas para criar rápido, né? Mas você poderia falar um livro de quantas páginas você quisesse. Como eu mencionei, se você tiver que criar um livro muito comprido, com várias imagens, talvez ele não consiga criar todas de uma única vez, você precise esperar reiniciar ali a sua cota, né, de uso de IA, mas depois disso você consegue ir criando em pouco tempo, né, você pode deixar ele fazendo o livro, e depois que ele fizer, enquanto ele for fazendo o livro, você pode ir fazendo suas coisas do dia a dia, e ele faz tudo para você, tá? Então, é uma oportunidade aqui. E feito isso daqui, a gente viu alguns conceitos, né, do Gemini CLI. A gente viu como instalar ele, tá? Lembra que eu vou colocar o link na descrição. E a gente viu essa questão das regras, tá? Então, essas regras são importantes para que quando eu for acessar novamente essa pasta para criar um outro livro sobre um tema diferente, ele já meio que tem as regras pré-definidas e ele consiga criar aqui, tá? Então, a gente tem as regras do Gemini para ele manter essa questão de consistência, tá? Feito isso, coloca aí nos comentários quais outros temas você quer que eu cubra para a gente tentar ver se existem métodos reais ali de ganhar dinheiro com IA e métodos que nos ajudem a explorar ainda mais o Gemini CLI, tá? O Gemini CLI não, o Anti-Gravity CLI, e também eu vou explorar outras ferramentas além do Anti-Gravity CLI, tá? Então deixa aqui também sugestões de ferramentas que você queira se aprofundar e conhecer um pouco mais, tá? Então, até o próximo vídeo.